Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, é um prazer tê-los aqui novamente para darmos seguimento ao nosso plano de estudo nas lições bíblicas da CPAD, terceiro trimestre de 2020, é uma edição especial, classe jovens e adultos. O tema geral é os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Dessa vez, lição de número 6, Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. E aí, se você gostar, pode dar seu like, se inscrever, compartilhar com outras pessoas, para que também tenha acesso a esse material, ok? Os objetivos específicos para essa lição são: 1. Mostrar como Deus respondeu às orações de Neemias. 2. Saber como foi a ida e a chegada de Neemias a Jerusalém. 3. Explicar como Neemias iniciou a reconstrução dos muros. 4. Compreender que o levantamento dos muros provocou grande oposição. 5. Apontar como foi a inauguração solene dos muros. E 6. Conscientizar a respeito dos ensinos que a construção dos muros traz. Então, como vocês podem ver, são 6 objetivos específicos para essa lição. E aí a gente tem como texto áureo: nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou de destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. Que texto lindo, Isaías 60 e 18. E a verdade prática: somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus. Olha, gente, só esse texto áureo e essa verdade prática já daria uma lição completa para nós. Que textos, glória a Deus. Aí a gente passa para leitura bíblica em classe, que é em Neemias, capítulo 1, versículo 1 ao 4 e 2, do 1 ao 19. Só você pegar aqui, pausar, fazer a sua leitura desses textos, ok? A gente passa para a introdução, que diz o seguinte: nesta lição estudaremos como os muros de Jerusalém foram levantados e como Deus levantou o homem certo para executar esta obra. A obra era de Deus, o qual, como dono da obra, providenciou tudo o que era necessário para a sua realização, desde a autorização do rei para o envio de Neemias até os recursos para custear a construção. Aí a gente tem o slide que apresenta todos os tópicos da lição. No primeiro, Deus responde às orações de Neemias. No segundo, Neemias chega a Jerusalém. No terceiro, Neemias inicia o levantamento dos muros. No quarto, o levantamento dos muros provocou grande oposição. 5, o muro foi solenemente inaugurado. E 6, os muros trazem ensino simbólico importante. Então a gente tem essa estrutura. E os pontos de cada um desses tópicos são: 1, no primeiro tópico, Deus envia emissário a Neemias. Depois, Neemias angustiado jejua e ora. Depois, Deus responde às orações de Neemias. E em quarto, Deus despertou o rei a atender o pedido de Neemias. No tópico 2, veremos: Neemias faz levantamento da real situação dos muros. E depois, Neemias declara sua intenção de reedificar os muros. No tópico 3, veremos o plano de Neemias. Depois, a tática de Neemias. E em terceiro, a união dos judeus ficou ameaçada. No quarto, nós veremos iniciada a edificação dos muros. Na sequência, o muro foi concluído. Depois, no quinto, veremos: para a dedicação dos muros foram convocados todos os levitas, a fim de dedicarem os muros com alegria, com louvores, com canto, com saltério, com alaúdes e com harpas. E no 2, o ato de dedicação incluiu 2 procissões ao longo dos muros, as quais pararam diante da casa de Deus, onde houve sacrifícios. E no sexto tópico, veremos: a Bíblia fala da salvação como um muro. Depois, o muro da salvação fala da divina proteção que beneficia aqueles que se abrigam dentro dele. E em terceiro, o muro da salvação é uma permanente linha divisória entre o reino de Deus e o reino deste mundo. Está aqui a estrutura total do que será visto na lição. É uma lição atípica no sentido da distribuição desses
tópicos, né? A gente nunca, eu pelo menos particularmente, nunca vi uma lição com tantos tópicos assim. E também a gente vai ver que alguns desses tópicos poderiam ser absorvidos por outros porque eles são tão curtos que não haveria necessidade de colocá-los aqui. E há ainda aqueles que o comentarista vai dizer que vai tratar especificamente do assunto que é trazido nele numa lição posterior, tá bom? Então a gente vai ver tudo isso aqui. Quero lembrar a vocês, mais uma vez, o meu objetivo não é contribuir com uma aula completamente desenvolvida. Não tenho esse objetivo. O meu propósito é sempre mostrar caminhos em que você possa desenvolver o seu próprio raciocínio sobre a lição. Então, de maneira objetiva, pegar aquilo que é essencial, tá? Para você ter um ponto de partida. E aí você vai e desenvolve o seu raciocínio. Porque é a única maneira de você crescer e deixar a dependência de materiais, né, dos outros, vamos dizer assim, de ter a capacidade de fazer a própria abordagem. Ou seja, quanto mais você consegue olhar a lição com um olhar objetivo, mais você consegue não depender dos outros para fazer a sua própria abordagem. E aí, como gestão, né, dica de gestão do tempo em aula para os professores, está aqui, ó. 15 minutos no primeiro tópico, 5 no segundo, 15 no terceiro, 10 no quarto, 10 no quinto e 15 no sexto. Está aí, professores, é apenas uma dica para você aproveitar da melhor forma possível aí dentro da sua necessidade, da sua classe, ok? A gente passa para o primeiro tópico, Deus responde às orações de Neemias. Então a gente tem, no primeiro ponto, Deus envia emissários a Neemias. E a gente tem o trecho que eu selecionei, diz o seguinte: Anani contou como os judeus que haviam retornado a Judá após o cativeiro estavam em grande miséria, muros fendidos e portas queimadas a fogo. E aí eu não vou trazer aqui nenhum comentário, porque o que ele disse é exatamente o que estava acontecendo, não há necessidade de esticar o relato dele. E aí a gente vai para o ponto 2, né, que diz: Neemias, angustiado, jejua e ora. Iniciou seu período de oração no mês de Quisleu, dezembro, e Deus, que ouve as orações, fez a resposta chegar no mês de Nissan, em março. Então, Neemias 2 e 1. E aí sim, sobre esse trecho eu digo o seguinte: a oração com propósito é sempre a primeira decisão que deve ser tomada. Então, se você pegar aqui o ponto 2, ele é a resposta para o ponto 1, que a gente não precisou fazer comentário. E a oração é sempre a primeira decisão que o crente tem que ter. Veio uma notícia que angustia, veio uma notícia que deixa a gente chateado, o que a gente faz? Vai orar, vai jejuar. Por quê? Porque o dono da nossa vida é Deus. É Ele que tem o controle e vai nos dar a orientação que a gente precisa, é uma questão de fé. E a gente vai para o terceiro, que diz o seguinte: Deus responde às orações de Neemias. Olha que bênção. Trecho que eu selecionei. Por inspiração de Deus, o rei perguntou a Neemias: que me pedes agora? Olha só, é Deus falando, a resposta chegando, glória a Deus. E aí, a resposta é claríssima. A gente vai para o ponto 4, que diz o seguinte: Deus despertou o rei a atender o pedido de Neemias. Trecho selecionado: Neemias recebeu a carta do rei dirigida aos governadores da região e ainda uma carta com ordem para que o necessário para a construção fosse dado a Neemias. Tudo segundo a boa mão de Deus sobre Neemias. Neemias 2 e 8, versículo conhecidíssimo, né? A boa mão do Senhor sobre a nossa vida faz coisas tremendas. Glória a Deus. E aí que a gente tem a resposta de Deus supre todas as necessidades. Quando Deus responde, a resposta é completa. Ela vem acompanhada da bênção. Louvado seja o nome santo do Senhor. Essa é a estrutura do tópico 1. A gente vai para o 2, Neemias chega a Jerusalém, e aí a gente não tem comentário de introdução nesse tópico. Vamos para o primeiro. Neemias faz levantamento da real situação dos muros. Só tem isso lá, viu, nesse ponto. Ó. Saiu à noite na companhia de poucos homens, sem dizer a ninguém qual era o seu objetivo em Jerusalém. Então não coloquei comentário nenhum. A gente vai para o segundo, olha só. Neemias declara sua intenção de reedificar os muros. Trecho que eu selecionei: tendo-se inteirado da verdadeira situação dos muros de Jerusalém, Neemias convocou os judeus, os nobres, os magistrados e todos os que faziam a obra
a juntos reedificarem os muros. Então, o ponto 2, ele naturalmente responde o que está colocado no ponto 1. Então, está aqui, eles se completam, ok? Não necessitando de um comentário maior sobre esse tópico. Aí a gente parte para o terceiro, Neemias inicia o levantamento dos muros, e a gente tem o seguinte nesse terceiro, o plano de Neemias. Aí eu coloquei o trecho todo aqui, tá? Ver capítulo 3, Neemias dividiu a tarefa de construção em partes, tendo cada parte uma porta. Simultaneamente, lado a lado, haveria pessoas encarregadas de levantar o muro ao longo de toda a sua extensão. Muitas delas edificando o pedaço do muro que ficava em frente à sua própria casa. Olha que interessante. Havia também grupos encarregados de levar entulho e trazer material, etc. O texto que eu selecionei, não necessitando de comentário aqui, a gente vai para o segundo, a tática de Neemias. Trecho selecionado, Neemias tinha um plano que aproveitava todos os que quisessem trabalhar, designando a cada um a sua função. Assim também o pastor da igreja deve, na direção do Espírito Santo, orientar os crentes a entregarem-se a Deus para realizarem a obra do Senhor. É que sim, incentivo para aprimorar a capacidade de gestão. Então esse trecho de Neemias, esse comentário que é colocado aqui, ele traz uma orientação importante para nós. Por quê? Porque a gestão do serviço que nós prestamos a Deus, ela precisa ser uma gestão excelente, para que cada pessoa seja aproveitada na igreja, e essa própria experiência de ser aproveitado na igreja também seja uma experiência que possa ser utilizada na nossa vida secular. Na nossa vida secular. Eu, particularmente, isso é uma particularidade minha, eu não aceito muitos trabalhos na igreja, tipo fazer mais de um trabalho ou trabalhos que não têm relação direta. Por exemplo, eu sou professor de escola dominical. Então, se o pastor, por exemplo, me designa para participar de uma equipe de visita ou de ensino no lar, tá dentro daquilo que eu estou falando, daquilo que eu faço, daquilo que eu tenho talento. Então eu vou falar, pastor, vou fazer esse trabalho. E aí eu já tenho 2 trabalhos, mas eles estão ligados entre si. E se eu tiver tempo, eu vou fazer. Agora, por exemplo, eu estou dedicado à escola dominical. E aí eu sou designado, por exemplo, para ser líder de mocidade, e eu já fui, dá trabalho. E aí acaba perdendo aquilo que você tem de mais importante. Isso é a minha opinião. Por exemplo, para eu preparar uma mensagem, ou para eu preparar os slides, preparar as aulas de escola dominical, eu gasto muito tempo, porque eu tenho que ficar concentrado nisso. É tanto que eu tenho formação musical também, toquei por muito tempo na orquestra na igreja, chegou uma hora que eu não consegui mais. Por quê? Porque eu precisava me dedicar à palavra. Então, se você se dedica a muitas coisas na igreja, primeiro, você toma um espaço que deveria ser ocupado por outro, e segundo, você não consegue ser bom naquilo que você está fazendo. Você não consegue ser excelente naquilo que você está fazendo, porque você está fazendo muita coisa. Então, essa questão de gerir e distribuir as pessoas é muito importante para que todo mundo tenha ocupação e ninguém fique sobrecarregado, ok? Aí a gente passa para o terceiro ponto. A união dos judeus ficou ameaçada. E aqui é o seguinte, Neemias tomou conhecimento do problema e sabiamente o resolveu. E a obra prosseguiu. Esse tópico será retomado na lição número 8. Então, como o comentarista falou que vai ser retomado na lição número 8, também não fiz comentário nenhum aqui. Quando chegar lá, a gente comenta, ok? E aí cada um fica à vontade para fazer o que achar melhor nesse trecho. A gente passa para o quarto tópico. O levantamento dos muros provocou grande oposição. E aí a gente tem o seguinte, não tem introdução ao tópico. Ponto 1. Iniciada a edificação dos muros, trecho que eu selecionei, as diferentes formas de ataque dos inimigos, e aqui já entra o Sanbalate, o Tobias, Gesem, e como Neemias conseguiu vencê-lo, será assunto da lição 9 desse trimestre. Então, como o comentarista colocou aqui também, que isso vai ser tratado numa lição mais à frente, não vou aqui me aprofundar, porque já está grande a lição. Se for parar para falar de Sanbalate e Tobias, que todo mundo, a maioria de nós já conhece, né? Que são do maligno para tentar parar a obra, e às vezes até dentro da igreja tem. Então vamos deixar para a lição 9, ok? Aí a gente tem o ponto 2, o muro foi concluído, olha que benção.
Esta vitória teve grande repercussão. Até os inimigos tiveram que reconhecer que o nosso Deus fizera esta obra, Neemias 6:16. É coisa linda, gente. O inimigo se levanta mesmo contra tudo que a gente faz, contra tudo que é novo, contra tudo que é o bem da obra de Deus, e se levanta até dentro da casa do Senhor. Mas se é de Deus, Deus não permite que caia, e a obra é grande, e ela se realiza, e o nome de Deus é glorificado, e a nossa vida é edificada. A gente passa para o tópico 5, o muro foi solenemente inaugurado. E aí a gente tem o seguinte, não tem introdução ao tópico, aí a gente tem aqui o seguinte, ó. Ponto 1. Para a dedicação dos muros foram convocados todos os levitas a fim de dedicarem os muros com alegria, com louvores, com canto, com saltério, com alaúdes e com harpa. E aqui é o trecho total desse ponto, ó. Eu coloquei aqui na parte sublinhada com a tarja preta. Purificaram-se os sacerdotes e os levitas e logo purificaram todo o povo. E as portas, e o muro, Neemias 12:30. Então, o texto aqui é autoexplicativo, todo mundo se santificou e com alegria foram agradecer a Deus com louvor, com exaltação, pela bênção que Deus tinha concedido a eles. E a gente tem no ponto 2, o ato de dedicação incluiu 2 procissões ao longo dos muros, as quais pararam diante da casa de Deus, onde houve sacrifícios. A alegria de Jerusalém era tão grande que o som da festa podia ser ouvido de longe. Então os 2 trechos aqui se completam para trazer aquele sentimento de ação de graça que todos nós precisamos ter diante de Deus, na verdade, todos os dias, porque a casa de Deus hoje somos nós, templo do Espírito Santo, e cada dia que a gente acorda, levanta, e Deus nos dá para a gente vivê-lo, para a glória dele, exemplificado em Cristo, é motivo de render glórias e graças a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. A gente vai para o último, o 6, os muros trazem ensino simbólico importante. E aí a gente tem o seguinte aqui, ponto 1, a Bíblia fala da salvação como um muro. Aos teus muros chamará salvação, e às tuas portas louvor. Isaías 60:18. E ainda, uma forte cidade temos, a quem Deus pôs a salvação por muro e antemuros, Isaías 26:1. Como eu costumo dizer, quando você tem um texto bíblico que ele é mais claro que um comentário, nem precisa comentar. Deixa o texto bíblico que ele fala melhor do que as nossas palavras. E a gente vai para o ponto 2. O muro da salvação fala da divina proteção que beneficia aqueles que se abrigam dentro dele. O crente despertado sente uma imperiosa necessidade de conservar-se dentro dos muros de salvação, onde ele é protegido pela excelente grandeza do poder de Deus. E aí esse ponto 2 é a resposta para o ponto 1. Você vê que interessante? Vai para o 3. O muro da salvação é uma permanente linha divisória entre o reino de Deus e o reino deste mundo. Eu, o Senhor, não mudo. Malaquias 3:6. O reino de Deus e o reino deste mundo são inteiramente irreconciliáveis. Então aqui, esses 3 pontos, eles se completam. Então não havendo necessidade da gente esticar, porque a gente sabe que não há mesmo nenhuma forma de conciliação entre o mundo no sentido de sistema mundano, né? E não pessoas, porque João vai dizer, no Evangelho de João, está dito, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Então a gente não pode amar o sistema maligno mundano, que não tem como conciliar com a verdade do Evangelho. A gente precisa se conservar dentro dos muros. Louvado seja o nome santo do Senhor. Essa lição não tem conclusão, na verdade, nenhuma lição dessa revista. Olha por quantos pontos você vai passar durante essa aula. E chega na conclusão, não há necessidade de expressar, ou você expressa dentro do seu próprio formato, né, daquilo que você achar relevante. Assim, eu espero ter contribuído de alguma forma
com a lição de vocês. A gente está vivendo ainda um período de pandemia em que algumas igrejas estão começando a voltar para as aulas de EBD presencial, então desejo a todos uma excelente aula e, se Deus quiser, nós nos veremos novamente na semana que vem. E continuo convidando a vocês a ouvir o meu podcast Seja o Novo, com a série Criados à Imagem de Deus. Tenho certeza que você vai gostar. Ouve, compartilha, tá lá no nosso canal no YouTube. A gente se vê na semana que vem, se Deus quiser. Até lá!